Eu poderia começar a ministração dessa manhã entonando todos os louvores que a gente fez aqui, né? Relacionada à bondade de Deus, à fidelidade de Deus, a esse Deus soberano, esse Deus que está acima de todas as coisas, né? Fechar o esboço aqui e ir embora, se verdadeiramente a gente entronizasse isso tudo que a gente cantou aqui agora e jamais se esquecesse dos seus feitos, conforme foi a abertura, não é? Da aparição dele no Monte Sinai, onde que o próprio Deus falou com Moisés, assim como falará conosco nessa manhã, para a honra e glória dele mesmo. A palavra de hoje, ela é muito pronunciada aqui nesse púlpito, só que eu tenho falado aqui apenas um verso, e Deus tocou no meu coração de trabalhar esse salmo nos 18 versos para entregar para vocês nessa manhã, para a honra e glória dele mesmo. Abre a Bíblia de vocês, Salmo 115. Salmo 115. Eu quero pensar com vocês esse salmo todo, né, que é um cântico de glória, de louvor e glória ao nosso Deus e Pai. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda glória por teu amor e por tua fidelidade. Porque as nações dizem: onde está o Deus deles? Nosso Deus está nos céus e faz tudo como deseja. Seus ídolos não passam de objeto de prata e ouro, formada por mãos humanas. Tem boca, mas não fala; olhos, mas não veem; tem ouvidos, mas não ouvem; nariz, mas não respiram; tem mãos, mas não apalpam; pés, mas não andam; garganta, mas não emitem som. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. Ó Israel, confie no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Ó sacerdotes descendentes de Arão, confiem no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Todos vocês que temem ao Senhor, confiem nele, Ele é o seu auxílio e seu escudo. O Senhor se lembra de nós e nos abençoará. Sim, abençoará o povo de Israel e os sacerdotes descendentes de Arão. Abençoará os que temem o Senhor, tanto os grandes como os pequenos. Que o Senhor multiplique bênção para vocês e seus filhos. Sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus pertencem ao Senhor, mas deu a terra à humanidade. Os mortos não cantam louvores ao Senhor, pois desceram no silêncio da sepultura. Nós, porém, louvaremos o Senhor agora e para sempre. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos. Glórias a ti, Senhor. A ti, Pai, toda a honra e toda a glória. Senhor, não que o Senhor não tenha, mas estamos dando agora, Senhor, total legalidade, total liberdade para que seu Espírito haja sobremaneira, Senhor, na vida de cada um aqui presente, para que possamos, Pai, levar para todos, Senhor, essa sua bondade, essa sua fidelidade. Darmos graças, Senhor, e darmos glórias a Ti, Senhor, a cada instante da nossa vida, em reconhecimento do que o Senhor fez ontem, está fazendo hoje e fará por nós eternamente. Se conosco, Pai, durante toda essa ministração, em louvor ao Seu nome, Senhor, em louvor às Suas ações, às Suas
atitudes, Deus, para que nós possamos colocar ela no mais profundo do nosso ser e buscarmos a todos os instantes imitarmos essas suas atitudes para a honra e glória do Senhor mesmo. Amém, amém, amém. Veja os louvores que nós cantamos e veja o tema desta manhã: Deus, o único soberano. Conforme, semana a semana, dessa vez eu tirei um bocadinho, eu fiz uma alteraçãozinha de última hora, que eu ia colocar esse louvor novamente, conforme nós cantamos ele aqui com uma determinada frequência. Dias difíceis, tempos difíceis, é o que vivemos, é o que estamos presenciando nesses dias. Ainda ontem falávamos aqui sobre a fragilidade da vida, que num piscar de olhos nós podemos acordar debaixo d'água ou debaixo de terra, soterrado. E falávamos exatamente desses dois exemplos que assolou basicamente o mundo, no nosso país, essa enchente, que, sem aqui qualificar culpados, mas que aconteceu exatamente no Rio Grande do Sul, e ao mesmo tempo um país chamado Papua, que faz divisa com a Indonésia, teve lá 2.000 vidas soterradas. E diante de tantas catástrofes que a gente já viu nessa vida, tantos acontecimentos, a Ucrânia e a Rússia em guerra, Israel, e os palestinos em guerra, vamos observando nesse contexto todo que nós estamos vivendo. Não é um livro de história que nós estamos lendo, é uma história recente que está acontecendo, e uma história com H, mostrando exatamente a fragilidade da vida. E ainda muitas pessoas enganadas nesse mundo, vivendo exatamente com um tapa, que podemos dizer assim, nessa vida. E como falávamos e sempre batemos nessa tecla, nós não podemos dar nenhum tipo de motivação que essa vida nos faça com que percamos a vida vindoura, porque é esse o objetivo da nossa permanência aqui, é esse o objetivo de termos um dia nascido para vivermos eternamente com o Senhor. E muitas pessoas nessa fragilidade da vida estão de certo modo morrendo eternamente. Nós vivemos num mundo repleto de ídolos, não apenas de pedra e madeira, mas de dinheiro, poder, status, crendices populares, zodíaco, As pessoas vão se apegando em coisas no decorrer dessa vida e esquecendo exatamente o que é urgente, esquecendo o que é verdadeiro. Pessoas gostam disso. Falávamos aqui ontem por que essas pessoas, de certo modo, acreditam, ou melhor, porque continua existindo esses falsos mestres, essas falsas profecias, porque tem alguém que acredita, tem alguém que confia nisso e de certa maneira vai dando asa à imaginação desses profetas ambulantes, dessas crendices populares todas que estão aí. Se não houvesse o crente para aquela situação, isso corria no ninho, porque nós sabemos que a verdade é outra. Nós, na qualidade de cristão, na qualidade de quem busca ser discípulo do Senhor Jesus, nós sabemos que isso passa muito distante de nós. Glória a Deus, nós já temos essa compreensão do que é sagrado, do que é divino e do que é, prioridade, do que é urgência na nossa vida. Amém, irmãos? Vivemos dias de egocentrismo, o culto ao meu próprio ego.
né? Um massageamento ao meu próprio ego. Vivemos dias de egoísmo, onde que as pessoas pensam muito mais nela do que em qualquer outra coisa, no seu semelhante propriamente dito. E a palavra do Senhor diz: amar a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. Vivemos dias de hedonismo, o culto ao prazer. Basta olharmos aí a rede social, né, que nós vamos ver exatamente essa coisa sendo exagerada, né? O modismo, as músicas, todas elas fazendo de um certo modo, né, apologia para o errado. Pessoas, e a maior parte, irmãos, não é a minoria. Se fosse a minoria, né, nós estaríamos até conformados. Mas é a maior parte das pessoas que estão sendo levadas nesses ventos de doutrina contrária, não é? Nesse modismo contrário do que é a vontade de Deus, esse Deus soberano. Esse Deus que é o único soberano e que deve ser soberano em todas as áreas da nossa vida. Tem que ser o soberano da nossa alma, porque é ela que vai viver com Ele eternamente. E eu já disse que a alma é o contraditório do nosso ser. Ela que é rebelde, né? E de certa maneira, quando nós contemplamos todo o ser de Deus, daquilo que Ele se revela para nós, nós temos que, de um modo sobrenatural, fazer com que a nossa alma ajoelhe diante desse que é digno de toda a honra e toda a glória. Não a nós, não mais a nós. Vivemos num mundo de Avatar, que é o mundo do faz de conta, né? Anteriormente era a Alice no País das Maravilhas, hoje é o Avatar que basicamente domina a vida de todas as pessoas. Tem pessoas que criam um perfil falso para espionar a vida do outro, o chamado fake, né? E tem pessoas que, pelo fato dela ter 1000 pessoas na rede social dela, ela acha que ela está com milhares de amigos, né? Nessa coisinha de faz de conta, de engana crente. Vivemos num mundo onde, por mais incrível que possa parecer, muitos cultuam mais a criatura do que o próprio Criador. Vejam isso, irmãos, vejam isso. Se não bastasse, mais uma vez, todas essas crendices que estão aí. Eu gostaria que vocês pensassem nessa situação que Deus me colocou também no coração para ilustrar o que nós vamos falar nessa manhã. Imagine agora alguém sem o GPS, né? Num lugar deserto, perdido, segurando e se apegando apenas numa bússola quebrada. Consegue imaginar? Uma pessoa sem GPS, no deserto, perdida e com uma bússola quebrada. O que vai acontecer com essa pessoa? Ainda que ele coloca toda a confiança em um objeto que não pode guiá-lo. E por isso ele continua vagando sem direção. Assim também são aqueles que confiam em ídolos. Eles confiam em algo que não pode salvá-los, muito menos orientá-los. E quantas pessoas se apegando a coisas, vendo exatamente nessas coisas, né,
que ali possa até ser a salvação delas, o socorro presente, o auxílio, o escudo delas, e que na verdade não é. O que é uma bússola quebrada na mão de uma pessoa perdida? É nada. Quantas pessoas nesse mundo que nem sabem para onde estão indo? Quantas pessoas que desconhecem aquilo que elas deveriam conhecer com maior profundidade? Uma outra situação que eu gostaria que vocês pensassem, se vamos supor que agora você chega numa grande empresa, aonde que você tem acesso total com o presidente, você não vai perder tempo com o operário. É assim ou não? Se você tem acesso a Deus, você não precisa perder tempo com o anjo, que é o operário dele. Se você tem acesso a Deus, você tem que buscá-lo Ele em espírito e em verdade, adorá-lo Ele em espírito e em verdade, porque é o que realmente Ele busca em cada um, a partir daquilo que Ele já se revelou para cada um de nós. Amém, irmãos? O contexto que nós estamos aqui discorrendo nesse Salmo 115, esse salmo ele é de autoria de desconhecido. Conforme eu sempre falo, muitas coisas que estão na Bíblia que nós vamos descobrir ou não na eternidade, não é? Se for necessário lá a gente saber quem que escreveu o Salmo 115, nos será apresentado. Senão, não tem importância. O importante é que esse salmista já deixou muitos ensinos inspirados pelo Santo Espírito de Deus para que a gente caminhe através da palavra do Senhor. Amém? E esse Salmo 115, ele nos leva a refletir sobre a futilidade dos ídolos e de toda idolatria mundana. E não é pouca essa idolatria, irmão, é maior do que vocês imaginam. Tem muito crente idólatra, e não idolatrando aquele que deveria ser idolatrado, que é o Deus Trino. Ao contrário, se apegando numa série de coisas, não é? Até mesmo em gente. Tem gente idolatrando gente. Por isso é que eu digo, né? Muitas pessoas estão muito mais adorando a criatura e deixando de lado o Criador. E é sério isso, irmãos. Amai a Deus sobre todas as coisas, idolatrar a Deus sobre todas as coisas. Falei para vocês e digo sempre isso para vocês, e só coloco a palavra adoro na minha boca há muitos anos, quando elas estão relacionadas com as coisas de Deus. Caso contrário, não é? Eu não adoro nada. Adoração é devida somente a Deus, e a palavra adoro, ela é banalizada hoje com coisas. Basta você falar determinadas coisas e a pessoa vai responder para você, adoro, né? Cada um do seu jeito, mas é mais comum você ouvir assim, né? Adoro. Essas pessoas obviamente não sabem o que é adorar. O único digno de todo louvor e toda adoração e de toda glória é Deus, não outro. Não há um outro igual, não há um outro igual, Ele é o Senhor. Estão vendo? Nós acabamos de cantar. Se não há outro igual, por que eu adoro coisinhas? Por que eu adoro ídolos? Amém? Esse salmo, ele deve ter sido escrito, conforme estudiosos, né, após também o retorno do exílio babilônico. Já explicamos que a Bíblia ela trata de alguns exílios, né?
algumas escravidão, tá? A do Egito e o exílio babilônico, que ocorreu exatamente esse exílio babilônico na separação dos reinos, que eu já expliquei aqui para vocês. A nação de Israel, ela precisava ser lembrada da superioridade de Deus em comparação às nações vizinhas e à adoração dos ídolos que elas tinham. Por isso, o salmista, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, escreve essa preciosidade que é o Salmo 115, mostrando exatamente que o único digno de todo louvor e toda adoração é o nosso Deus e Pai, Pai do Senhor Jesus e Pai nosso. Oh Deus, e ele contrasta, exatamente aqui com a futilidade dos ídolos e com a glória e a fidelidade do nosso Deus e Pai. Ao contemplarmos exatamente esses 18 versos, nós vamos ver a futilidade dos ídolos. E não são poucos, irmãos, não são poucos. Basta você olhar para as religiões para ver exatamente o rito das religiões que estão aí nesse século da qual nós vivemos, que você vai ver uma série de ídolos. Muitos cristãos idólatras, idolatrando o santo. Por isso é que eu digo, se você entra numa empresa, tem acesso ao presidente, por que você vai falar com o operário? Por que você vai falar com os assessores? Os intermediadores, se você tem acesso a quem verdadeiramente decide na tua vida, que é o teu auxílio, o teu escudo, o nosso próprio Deus e Pai. Amém? O salmista aqui, ele leva-nos a confiar e louvar somente o Senhor, que é o único digno de todo o louvor e adoração. É o único todo-poderoso e soberano sobre todas as coisas, todas, indistintamente. As pessoas que não conhecem Deus, não sabem exatamente do caráter de Deus, dos atributos de Deus, além de ignorar todo esse tipo de coisa, ele deve em algum lugar dele fazer tipo assim um pré-julgamento de Deus. Por não conhecer, ele pré-julga, faz um julgamento contrário do que Deus é, quando Ele exige de nós, quando Ele nos ordena determinadas coisas. Por isso que as pessoas vão recorrendo aos assessores, aos intercessores, entre aspas, a santaiada toda aí distribuída. E eu já falei para vocês o seguinte, que eu sou santo, você é santo quando em santidade você estiver. Eu não tenho um Deus para comparar. Eu posso me comparar com a vida de Paulo? Posso. Posso me comparar com a vida de Pedro? Posso. Posso me comparar com a vida de João? Posso. Porque se eu estiver sem mácula num determinado momento, eu sou que nem ele, santo. E não são divindades, ao contrário. Eu não posso me comparar com Deus porque Ele é o único. Não existe comparação entre nós e Ele, porque Ele é pleno nele mesmo. Agora, com qualquer outro homem eu posso me comparar. Eu posso ser imitador de Paulo, assim como ele é imitador de Cristo. E se eu for imitador dele, eu estou sendo igual a ele. Ou não? Agora, com Deus, por tudo que eu já fiz nessa vida, jamais eu posso me comparar. Primeiro que,
eu não o conheço com profundidade, eu conheço pelo aquilo que ele se revela para mim. E aquilo que ele se revela para mim já é suficiente para mim colocar ele, dar a ele toda a honra e toda a glória, porque ele já me deu uma série de provas de fidelidade que ele atua na minha vida, glória a Deus. Como também deu uma série de provas, está dando aí uma série de provas que ele atua na vida de vocês. Você sabe que ele é bondade. Cantarei a bondade de Deus, és fiel o tempo todo. Não é assim que cantamos agora? O Salmo 115, ele revela a existência do único Deus soberano, como também esclarece a impotência de toda idolatria diante da sua onisciência, da sua onipresença e da sua onipotência, também da sua imutabilidade, aquilo que ele foi ontem, lá falando com Moisés, não é? Para que Moisés dissesse ao povo: nunca se esqueça que você esteve face a face comigo, através da sarça ardente que eu estava ali representando, através daquela explosão que houve naquela montanha e que invadiu os céus. Nunca se esqueçam de falar isso, não é? Aquilo que ele foi ontem, ele está sendo hoje e será para nós eternamente. E principalmente do seu infinito amor. Quantas provas de amor nos dá esse Deus? Quantas. Ainda ontem falávamos exatamente do livramento que ele deu na vida do irmão Amarildo. Porque num piscar de olho, de repente, pode estar na fragilidade da vida, perder a vida num piscar de olhos. Isso acontece conosco com determinada frequência. Basta ficarmos atentos, porque, conforme diz a palavra, sinais acompanharão aqueles que creem. Que são esses sinais, esses prodígios e maravilhas que o Senhor está fazendo na nossa vida a todo instante? Você é um milagre de Deus, eu sou um milagre de Deus. O fato de estarmos aqui é da vontade de Deus. Quantos senões que falou no teu íntimo hoje, você não vinha de manhã? Estou adivinhando a tua vida, ou eu sei que tem alguém que quer te impedir de vir? E ao estudarmos o Salmo 115, nós observamos claramente, né, as diversas citações sobre a superioridade do nosso Deus e Pai, que é digno de toda a honra e glória. Primeira citação: a glória devida a Deus, o único soberano. Esse salmo ele fala exatamente, ele cita exatamente a glória de Deus, a glória que é devida a Deus, que é o único soberano, dos versos 1 a 3. Vamos ler novamente a palavra para compreendermos. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória por teu amor e por tua fidelidade. Verso 1. Deus é o único merecedor de toda a honra e glória, e não nós. Não temos mérito nenhum na nossa vida. Tudo veio dele, eu vim dele. E se me comportar devidamente como ele espera que eu me comporte, voltarei para ele. Não a nós, mas tudo é para ele. Qualquer coisa, qualquer situação nessa vida não é nossa, é dele. A casa que eu digo que é minha, eu sou apenas um mordomo dela.
O carro que eu digo que é meu, eu sou apenas um mordomo, eu estou só cuidando. Vai ficar para os meus herdeiros, né? Vai apodrecer, vai enferrujar, vai quebrar. Percebe que esses mimos todos que a gente vai tendo na vida, né? É um agrado, é uma prosperidade que Deus nos proporciona, mas que tem tempo de duração. E o eterno, que é Ele, muitas pessoas estão substituindo por essas coisinhas que vêm dele próprio. Percebe? E Ele é o único merecedor de toda a honra e glória, né? Nós não temos glória nenhuma nessa situação, muito pelo contrário. Como também não tem nenhuma glória, não deveria ter nenhuma glória, não tem que ter nenhuma glória todos os ídolos que você já colocou na tua vida, todas as muletas que você, um dia se amparou. Esses ídolos todos, eles estão exatamente exemplificados na bússola quebrada. Não tem serventia. Percebe, irmãos? Se nós temos um Deus que é o nosso auxílio, se nós temos um Deus que é o nosso escudo, por que nós precisamos de ídolos? As pessoas buscam endeusar as outras. Às vezes a mulher endeusa, podemos dizer assim, o seu marido, o seu filho. Colocar a Deus sobre todas as coisas, irmão. Uma vez que nós estamos colocando Deus sobre todas as coisas, automaticamente nós estamos atuando com o nosso próximo como a nós mesmos. Estamos amando o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Uma vez que eu faço a vontade de Deus, não tem mácula na minha vida. Eu vou ser um bom testemunho para todas as pessoas e não necessariamente um mau testemunho. O que falávamos ontem, o que ministramos no culto passado. A fidelidade e a verdade de Deus é soberana a tudo e a todos, indistintamente. Verso 2: porque as nações dizem, onde está Deus deles? Quantas pessoas que nos episódios da Papua, do país da Papua, como também agora no Rio Grande do Sul, fez esse questionamento. Aonde está o Deus deles? Muitos buscam o que é visível a seus olhos, por isso idolatram imagens, cultuam estátuas, adoram amuletos, relíquias e ritos. Tem pessoa acendendo uma vela e não se ajoelhando para aquele que é o nosso auxílio e escudo. Acende e apaga velas aí para uma série de ídolos que eles adoram, criaturas. Todos esses santos, entre aspas, foram um dia um homem como nós, cheio de mácula, cheio de pecado. O próprio apóstolo Paulo. É óbvio que quando a ficha cai em Paulo, quando ele tem esse insight, quando ele tem esse encontro com Cristo Jesus, a vida dele é transformada. Ele passa a caminhar em santidade, mas antes ele matava até cristão. Percebe, irmãos? Oh Deus, o nosso Deus é soberano, é o Deus do invisível. Nós contemplamos e reverenciamos e adoramos a Ele com os olhos da alma, com os olhos da fé. Falando que o Cristo é semelhante ao Pai,
Paulo escreve em Colossenses, no capítulo 1, verso 15: o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Esse Deus invisível que nós não precisamos ver com os nossos olhos, através da teofania, no capítulo 4 de Deuteronômio, Jesus, o Deus Trino se revela para Moisés através de uma sarça ardente. Como ele agora está se apresentando no nosso consciente, não é? Porque ele está aqui agora. Não precisamos ver, basta sentir. Você está sentindo? Eu estou. Para a honra e glória dele mesmo. Ele ratifica, né? Ele mostra exatamente, né? Estou aqui, pode falar. Oh Deus amado, Pai do Senhor Jesus, Pai nosso. Nosso Deus está nos céus e faz tudo o que deseja, verso 3. O nosso Deus é o único soberano sobre os céus e a terra. Colossenses, no capítulo 1, verso 16, Paulo escreve também: pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, como tronos, reinos, governantes e autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Qualquer manifestação nesse mundo, ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Tudo foi feito para ele, tudo veio dele. Até o próprio diabo veio dele, que se rebeliou contra ele, se coloca como inimigo dele, mas não é nada perante a ele. A palavra diz que com um simples sopro, ele extermina de vez com o diabo. Se não o fez ainda, é porque ele usa o diabo como cachorro para, não é, ainda atrair muitas pessoas, conforme, não é, fala Lutero, escreve Lutero, não é, que o diabo é cachorro de Deus. Percebe? Segunda citação: a futilidade dos ídolos diante de Deus, o único soberano, versos 4 a 8. Seus ídolos não passam de objeto de prata e ouro, formadas por mãos humanas. Verso 4. Diante dos ídolos criados por mãos humanas, Deus é eterno. O que significa que ele sempre existiu e sempre existirá. Ninguém criou Deus. Compreende? Há um louvor que diz: ninguém explica Deus. Mas para os nossos olhos, quando contemplamos Ele com a nossa alma, contemplamos Ele com a nossa fé, nós não precisamos de explicação de que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é o único digno de toda a honra e toda a glória. É a Ele que nós temos que glorificar, não é? A todo momento da nossa vida. O nosso respirar é motivo de glória para Ele. Se estamos respirando, a glória é dele e não a nossa. É Ele que nos permite, é Ele que, diante de toda essa fragilidade da vida, é o nosso auxílio e escudo. Em outras palavras, nos auxilia, nos ajuda, né? E nos protege. Amém? Teologicamente falando,
Deus, Ele é autoexistente, autossuficiente. Ele não depende de nada fora de si mesmo para existir e para manter a sua existência. Mais uma vez, em outras palavras, ninguém com suas mãos criou a Deus. Nada fora dele, não é? Foi necessário para que ele pudesse existir. Ele é autoexistente, ele é autossuficiente. Ele é considerado eterno e sem início, como também sem fim. Ele é o alfa e o ômega, a primeira letra do alfabeto grego, como a última letra do alfabeto grego. Alfa e ômega. E os ídolos têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não respiram, têm mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, garganta, mas não emite som. E quanta gente que nesse instante está debruçada diante de uma estátua dessa, está de joelho diante de uma estátua dessa. Vão vendo, irmãos, as confusões das quais os homens colocaram da criação, do Criador, na vida das pessoas. Os homens colocaram, eles que criaram ídolos, eles que fabricaram exatamente fábulas, comichões no ouvido das pessoas, através, é óbvio, daquele que é o maior inimigo do homem, como também é o maior inimigo de Deus, Satanás, e a sua legião de anjos caídos. Verso 5 a 7. Aqui o salmista ele faz uma alusão entre a onipotência do nosso Deus soberano e a impotência dos ídolos. O salmista está fazendo, mostrando exatamente quem é o nosso Deus e quem são todos esses ídolos fabricados, independente de ser de prata, independente de ser de ouro, independente de ser de madeira. Não tem ação e nem reação. Se um dia essas imagens viveram em forma de homens, hoje estão no silêncio da sepultura. Em outras palavras, como se estivesse dormindo. Então quem está dormindo, tem muitas pessoas que falam: meu pai morreu, meu pai me guia nessa vida. Balela. O santo tal é o meu protetor. Balela. Isso tudo é engano. Compreende, irmãos, como as coisas vão ficando claras aos olhos daquele que contemplam a esse Deus invisível pela alma e pela fé? Compreende que tudo isso que o homem colocou em crendices populares. Por isso que o próprio apóstolo Paulo ele vai dizer os ídolos, os deuses dos nossos pais, esse eu já ignoro nessa vida, porque é Cristo que vive em mim, a minha digamos assim, visão. Esses caras são como eu, foram como eu, pecadores. Esse Deus se fez homem e andou aqui na mesma época, que ele passou aqui, caminhando nesse mundo, ele foi tentado, ele foi provado, e jamais ele tirou os olhos dos ensinamentos e da vontade do nosso Deus e Pai, do nosso Deus soberano.
Ele é o autor e consumador da fé. Ele teve exatamente, é nele creditada toda essa autoria, porque ele se fez homem, saiu daqui dessa terra imaculado, sem mancha, sem pecado. Porque ele confiou exatamente, não é, no que Deus fala. No que falou ontem, está falando hoje e falará conosco eternamente. Não tem dúvida no coração dele. E essa dúvida nós não podemos ter também. Portanto, nunca podemos substituir esse Deus pleno, o absoluto do absoluto. Deus é para nós, não precisamos de ídolo nenhum. Por mais bonito que a imagem possa parecer, não significa absolutamente nada para nós. É óbvio que nós temos um espelhamento da face do Senhor Jesus, feita por um pintor, aonde que qualifica ali um homem bonito, de olhos azuis, cabelos, não é, dourados ao vento. Mas para mim ele é o Deus do invisível, ele é o Deus soberano. Eu não preciso ver para contemplar. Creio que um dia veremos a Deus. Creio que um dia estaremos exatamente com uma proximidade muito grande dele. Mas a proximidade que nós devemos buscar nesse momento é através da nossa fé e não da nossa dúvida. Nós não deveríamos não devemos em momento algum questionar se ele está ou não no episódio daqueles todos que infelizmente perderam tudo, dos seus bens materiais, como também dos seus entes queridos nessa enchente, e em todas as outras catástrofes. Nós vamos entender por quê um pouquinho mais adiante. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. Verso 8. Fazer ídolos, irmãos, não é eu construir imagens, é fazer exatamente essa adoração no meu coração, na minha mente. Isso é fazer ídolos, que não tem competência nenhuma, não é? E se somos fazedores de ídolos, se somos idólatras de santos, se somos idólatras das crendices populares, se somos idólatras com amuletos criados pelos homens, somos inúteis e impotentes como esses todos que estão aí. É o que o salmista está revelando para nós. Não a nós, não a nós, não a nós, mas tudo para a glória de Deus, tudo para apresentar a fidelidade de Deus. Amém? Conforme o salmista, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, ele revela aqui a consequência de construir, idolatrar e confiar em ídolos, tornam esses inúteis e fúteis, como seus próprios ídolos, repetindo. Vejam isso, irmãos, vejam isso. Se um dia construímos isso na nossa mente, no nosso coração, hoje, através da revelação de que Cristo já fez para nós, de quem é o Pai, de quem é o Espírito, nós não podemos colocar dúvida nenhuma no nosso coração, nós não precisamos de subterfúgios. Mais uma vez, se eu tenho condições de chegar no presidente, eu não vou perder tempo com o operário. Não desmerecendo o operário, cada um tem a sua função, mas se eu tenho uma coisa para resolver e eu tenho acesso ao presidente, por que eu vou perder tempo? Quantas pessoas idolatram anjo nessa vida, que é o operário de Deus? Auxiliares de Deus. Percebe? Tudo é para Ele e tudo volta para Ele. Terceira citação. O chamado à confiança de Deus, o único soberano, versos 9 a 11. Israel, o salmista falando, confie no Senhor
Ele é o seu auxílio e seu escudo, verso 9. Assim como o salmista diz, a nação de Israel, através do Espírito Santo, confie no Senhor, Ele é seu auxílio e escudo. Nesta manhã Ele está falando a mesma coisa para nós. Confie no Senhor, Ele é o seu auxílio e seu escudo. Você não precisa de nenhum intermediário, você tem acesso ao Pai. Chega a Ele, abre o seu coração, abre exatamente, com os olhos, contemplando exatamente com os olhos da fé, observando que Ele é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele é autossuficiente. Oh Deus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse, no capítulo 3, verso 6. O salmista escrevendo: ó sacerdotes descendentes de Arão, confiem no Senhor, Ele é o seu auxílio e seu escudo. Verso 10. Todos vocês que temem o Senhor, confiem nele, Ele é seu auxílio e seu escudo. Verso 11. Como discípulos de Jesus, temente a Deus, não devemos confiar em nada além do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo o que foi trazido na nossa vida de crendice, nós temos que colocar de lado, porque hoje nós conhecemos exatamente quem é o nosso auxílio, o nosso escudo. Esse Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, é somente nele que nós temos que confiar. Como cristãos, nós não podemos perder tempo com santos, não podemos perder tempo com outras pessoas, com homens propriamente dito. Santo eu sou se eu estiver fazendo a vontade de Deus, ponto. Se eu estiver fazendo a vontade de Deus, eu posso me comparar com Paulo, porque Deus pode me revelar muito mais coisas do que eu um dia sonhei saber. E Ele revela, irmãos. Basta exatamente você se interessar pelas coisas dele, que Ele vai te dar ferramentas, Ele vai te dar argumentos para que, além de você se convencer a si próprio, você tenha a capacidade de convencer também as outras pessoas. Não a nós, Senhor, não a nós, mas somente reproduzindo exatamente, não é, essa palavra da sabedoria, esse conhecimento, esse discernimento que Ele me deu e que eu transfiro para vocês, para a honra e glória dele mesmo. Por isso que cada vez que eu entro aqui, eu venho aqui, fico atrás desse móvel, eu sempre falo para vocês: não a nós, nenhum mérito para nós. Eu não quero nenhum mérito com relação a isso que eu estou falando, porque é o próprio Espírito que me inspira a falar para vocês. É a palavra de Deus. Quando nós estamos envolvidos com a palavra de Deus, Ele nos toca, Ele mostra exatamente que esse é o caminho. Essa verdade tem que ser revelada a todas as pessoas, porque muitas pessoas, muitas famílias hoje vivem de crendice. Eu tenho na minha família, não é? Às vezes eu acordo com um santo no meu WhatsApp. É óbvio que eu tenho que dar um tempo suficiente para que as minhas irmãs acordem também. Elas vão ouvir isso que eu estou falando aqui, eu tenho certeza. Mas é o próprio Deus que é o autor e criador da fé. Jesus, o Senhor sabe o que eu estou falando. Sabemos que somente através do nosso Deus Trino teremos ajuda e proteção. Somente o Senhor é o nosso auxílio e escudo. Conforme o rei Davi diz, alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalo, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Salmo 20, verso 7. E a quarta citação: as bênçãos e a fidelidade em Deus, o único soberano,
versos 12 e 15. O Senhor se lembra de nós e nos abençoará. Sim, abençoará o povo de Israel e os sacerdotes descendentes de Arão. Verso 12. Deus lembra-se e abençoa o seu povo. Deus nos escolheu. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, no capítulo 2, verso 9. É isso que somos hoje em Cristo Jesus, para o nosso Deus e Pai. Abençoará os que temem o Senhor, tanto os grandes como os pequenos, verso 13. Independentemente da posição ou status, o Senhor sempre abençoará os que o temem, tanto os grandes como os pequenos, é o que o salmista está aqui declarando. Ele está mostrando aqui exatamente a justiça e a imparcialidade de Deus com relação a esse julgamento. Ele sabe de todas as coisas, ele sabe do comprometimento do grande, como também sabe do comprometimento do pequeno. Independente do status, da posição que essa pessoa está, Deus abençoa os que o temem. Amém, irmãos? E a quinta e última citação desse salmo, para a honra e glória do nosso Deus, o louvor e a adoração a Deus, o único soberano, verso 16 e 18. Os céus pertencem ao Senhor, mas Ele deu a terra à humanidade. Verso 16. Deus é o Criador e governante supremo do universo. Tudo nos céus, desde os astros até os reinos celestiais, está sob o seu domínio. Ele governa com poder absoluto sobre todas as coisas. Essa soberania divina serve como um lembrete da grandeza e do poder do nosso Deus e Pai. Em Isaías, no capítulo 66, o verso 1, a parte A desse verso diz assim: assim diz o Senhor: o céu é meu trono e a terra é o suporte de meus pés. Vejam a dimensão de Deus. Imagine agora, né? Deus sentado no céu e descansando o pé na terra. Olha o tamanho dele. É esse tamanho dele que eu sempre analisava, né, quando eu entrava no avião, e que eu sempre falo isso para vocês, quando eu ia voar, né, eu via a mão dele carregando aquele aviãozinho de nada, né, tirando de um lugar e me colocando no outro, para a honra e glória dele mesmo. E foi um monte, irmão, foi um monte de avião que o Senhor carregou para mim, né, Pai? Mas Ele deu a terra à humanidade. O salmista revela aqui que Deus, em sua sabedoria e graça, confiou a terra aos seres humanos, para que administrassem e cuidassem dela. Podemos atribuir essa catástrofe existente agora, não é? No Rio Grande do Sul, uma parcela dessa catástrofe foi por imprudência e descuido e falta de responsabilidade do próprio homem, que está sendo provado, não é? Através de que já tinham tido uma enchente na década de 50, nos anos 40, não é? E que não tomaram a medida preventiva, a medida necessária para se livrar exatamente desse episódio anunciado. Qualquer chuvinha maior que houvesse e que houver nos Estados Unidos, nos estados do Rio Grande do Sul, vai gerar isso. Se vocês observarem, eu morei lá, e não só morei lá, como eu conheci o Rio Grande do Sul quase que num todo, né? As principais cidades aonde que tem agência do Bradesco, eu pelo menos posei um dia nelas, passei um dia nelas,
tá? E as próprias melodias dele falam exatamente das enchentes causadas, né? Porque eles têm lembrança de enchentes, e as melodias todas falando exatamente desse povo que supera uma série de coisas, superou muitas enchentes, e se ainda existe, tá? Muito disso pode ser provado pela falta de responsabilidade e pela falta do cuidado necessário que a terra precisa, dessa administração. E é o que o salmista diz aqui. Ele revela que em sua sabedoria e graça confiou a terra aos seres humanos para que administrassem e cuidassem dela. Veja como a Bíblia é um livro recente. Veja como a Bíblia tem resposta para todas as coisas. Vão vendo, irmãos, vão vendo, e por isso que eu sempre chamo a atenção de vocês para que vocês busquem, através das Sagradas Escrituras, ter uma compreensão melhor da nossa existência, porque nós temos sobre nós um Deus autossuficiente, um Deus autoexistente, que está nos chamando também para essa autoexistência, para que juntamente com eles podemos obter a vida eterna. E ele continua, o salmista: os mortos não cantam louvores ao Senhor, pois desceram ao silêncio da sepultura. Nós, porém, louvaremos o Senhor agora e para sempre. Louvado seja o Senhor. Versos 17 e 18. O que o salmista está dizendo aqui mostra exatamente a importância de louvarmos a Deus e adorarmos a Deus enquanto estamos vivos. Esse salmo mostra para mim e para você a urgência de usar o nosso tempo em devoção a Deus. Veja o tempo que você tem e o tempo que você está dedicando a Ele. Veja quantas coisas está substituindo, não é? De que você deixe Ele em segundo plano. E a própria palavra diz: amai a Deus sobre todas as coisas. Jesus falando: um novo mandamento eu lhes dou. Mandamento, Ele não está pedindo, Ele está mandando. Amai a Deus sobre todas as coisas, seu próximo como a ti mesmo. Uma vez que estamos amando, colocando Ele em primeiro lugar na nossa vida, automaticamente nós também estaremos colocando o nosso próximo. Uma coisa está ligada à outra. Esse salmo também leva-nos a obter o entendimento e o reconhecimento de que a morte trará um fim às oportunidades de louvar a esse Deus único e soberano nesta vida. No encerramento de todos os livros do Salmo, tudo que está escrito nos 150 salmos, no Salmo 150, mais precisamente, no verso 6, está escrito assim: tudo que respira, louve ao Senhor. Tudo que respira. Concluindo, conforme no tempo de hoje, e também o louvor que cantamos hoje, que o Senhor é como um farol que brilha. Eu até tinha pedido para que a Léo trouxesse um outro louvor, mas quando eu estava encerrando essa palavra, veio exatamente esse louvor no meu coração. Que o Senhor é como um farol que brilha numa noite tempestuosa. E essa luz do farol leva os navegantes a lugar seguro. E é assim que devemos confiar no Deus único e soberano da nossa vida, a nossa verdadeira luz. É Ele que nos guia,
rejeitando assim todos os ídolos fúteis que um dia, de certo modo, idolatramos, por crendices até dos nossos pais. Esses ídolos impotentes, incapazes de ser o seu auxílio, o seu escudo, e que infelizmente, irmãos, muitas pessoas se apegam a esses ídolos ainda. Eles não podem nos ajudar, porque são como bússolas quebradas, inúteis, que muitas pessoas se utilizam disso ainda. O Deus único, soberano, é o nosso escudo e auxílio presente. Ele está aqui agora, Ele está caminhando com você em todos os lugares. Recorre a Ele, não é? Senhor, me auxilia, Senhor, me protege, a todos os instantes da sua vida. Esse Salmo 115 nos lembra que Deus é o único soberano e que não há um outro igual. Ele é o único digno de toda honra e glória. Sua suficiência contrasta, com a insuficiência de todos os outros ídolos. Mais uma vez, esse salmo nos leva à compreensão definitiva de que devemos exortar, confiar somente no Senhor, Ele que é o nosso único e suficiente auxílio e escudo. Percebe, irmãos, que não precisamos de mais nada. Somente o Senhor é o Deus, o único e soberano. É Ele somente, mais uma vez, o nosso escudo e auxílio presente. É importante, irmãos, rejeitarmos qualquer tipo de idolatria nessa vida. Revise exatamente o que você tem adorado, o que você tem tido uma dedicação especial, não é? Maior do que deveria ser a sua devoção ao nosso Deus e Pai. Veja exatamente quais são as coisas e os ídolos que você está colocando exatamente na frente do Senhor. O que você propaga mais na sua rede social é esse Deus que é o teu auxílio e escudo, ou outras coisas? Veja isso tudo. Ele se ressente exatamente de saber que estamos colocando outras coisas, subterfúgios, como principais ídolos da nossa vida. Devemos rejeitar agora e confiarmos plenamente no Senhor em tudo na nossa vida e sobre todas as coisas, todas indistintamente. Que a nossa confiança seja apenas no Deus único e soberano. E como diz a palavra no livro de Atos, Deus, Ele não levou em conta a ignorância das pessoas acerca destas coisas. Conforme eu sempre digo e mostro exatamente para vocês como a Bíblia fala, irmãos, como ela mostra exatamente em tempo presente tudo aquilo que nós devemos ser. A Bíblia não é um livro antigo, a Bíblia é um livro muito atual. Eu creio que o Espírito Santo deve ter falado ainda em muitas idolatrias que vocês, de certa maneira, colocam dentro de vocês. Substitua isso para a devoção do nosso Deus. Dedique mais um tempo com o nosso Deus. A minha oração tem sido assim, irmãos: permita-me, Senhor, passar um dia contigo. Permita-me, Senhor, passar uma semana contigo. Permita-me, Senhor, passar um mês contigo. Permita-me, Senhor, passar um ano contigo, 10 anos contigo, e a eternidade contigo. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por intermédio desse salmista, que para nós não foi revelado e também não importa, porque nós sabemos que foi o Seu Espírito Santo quem
soprou para que ele escrevesse essa preciosidade do Salmo 115, aonde apresenta que nenhuma glória é para nós, Senhor, mas tudo é para Ti, Pai. Nenhuma glória, nenhuma idolatria tem que existir nas coisas ou em nós mesmos, Pai, porque compreendemos, Senhor, que nós devemos colocar o Senhor em primeiro lugar de tudo na nossa vida, Pai. Conforme o Seu Filho, traz também esse mandamento, amar o Senhor sobre todas as coisas. E todas as coisas não é uma única, não é somente num dia de culto, de louvor e adoração a Ti, mas sim, em todos os dias da nossa vida, colocar o Senhor em primeiro lugar, aonde que as pessoas possam ver através dessa compreensão o nosso testemunho, para proclamarmos o Senhor através das nossas atitudes, aonde a planta do nosso pé pisar. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pelo Seu Santo Espírito ter colocado palavras de sabedoria, para que esse salmista viesse escrever essa preciosidade. Pai, mais uma vez lhe agradecemos, para a honra e glória do Seu nome. Nos capacite no Senhor a idolatrarmos, a adorarmos somente a Ti, o único e soberano Deus das nossas vidas, para a honra e glória do Seu próprio nome, Senhor. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor.